Spider-Man, Spider-Man, does whatever a spider can. Spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes the Spider-Man. Ora, muito boa tarde, caro aventureiro, e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui na Gamebook Guild, a guilda sobre literatura interativa e livros-jogos, onde a escolha vai ser sempre tua. E, de facto, a escolha deveria ser tua ao longo dos últimos vídeos que eu tenho apresentado aqui, porque se o lema da Gamebook Guild é a escolha é sempre tua, eu não posso estar a colocar a maior parte das vezes a escolha só em mim. Portanto, eu tive a ideia, naquela story do Instagram há umas semanas, de apresentar, não é, de voltar a apresentar uma poll em que vocês iriam escolher qual seria o próximo livro-jogo que eu iria apresentar aqui no canal. E a escolha foi entre The Amazing Spider-Man City in Darkness e o Captain America Rocket's Red Glare. E eu posso dizer que a contenda, não é? A competição não foi renhida porque uma esmagadora maioria de vocês escolheu o Spider-Man, o The Amazing Spider-Man City in Darkness. E eu posso dizer que foi uma boa escolha em mais formas do que uma, mas eu já lá vou. Portanto, vamos deixar este aqui um bocadinho de lado, pelo menos por enquanto, e vamos falar aqui um bocadinho do The Amazing Spider-Man City in Darkness, sem estar aqui a revelar muita coisa em relação à história. Porque eu quero falar aqui mais, não só um bocadinho da história, mas principalmente da forma como este gameplay foi utilizado, como o gameplay foi utilizado neste livro. Portanto, The Amazing Spider-Man é o primeiro de uma série de livros-jogos da Marvel Super Heroes, que conta com outros super-heróis, não só o Homem-Aranha e o Capitão América, mas também temos o Doctor Strange, temos o The Thing, temos o Wolverine, temos o Daredevil também. Portanto, existem vários super-heróis também dispersos por estes livros da Marvel Super Heroes. E o Homem-Aranha é o único que tem até 2 livros. Infelizmente eu não tenho outro, porque estes livros são bastante raros, mas se eu tivesse o outro livro do Homem-Aranha, provavelmente eu teria colocado este e o outro, e aí se calhar a competição seria um bocadinho mais renhida e seria, provavelmente até poderia ser necessário um desempate. Mas, ainda bem. E ainda bem, porquê? Por causa de uma questão que está relacionada com o gameplay deste livro. Em termos de jogabilidade, eu posso dizer que este livro é bastante simples. E isto porquê? Em primeiro lugar, nós, quando abrimos o livro, nós podemos ser presenteados com isto. Isto é uma marca, mas também serve como a ficha de personagem da nossa... a ficha de personagem que nós utilizamos ao longo desta aventura. Neste caso, a ficha de personagem do Homem-Aranha, que tem aqui vários pontos de habilidade. Temos aqui Karma Points e temos aqui Health Points. E do que é que se trata cada um destes? Vamos começar de baixo para cima, até porque as regras também colocam, também põem nessa ordem. Comecemos então pelo mais simples, que é os Health Points. Os Health Points são os pontos de vida na nossa personagem. E aqui na ficha de personagem, aqui nesta marca, nós temos, mostra aqui 32, que é de facto o que aparece nas regras. Portanto, nós começamos com 32 pontos de vida e, embora existam momentos em que nós vamos perder pontos de vida, eu acho que não há assim... Eu acho que é muito difícil nós chegarmos ao zero, só se tivermos muito azar nas rolagens de habilidade. Mas já lá vamos. Depois temos os Karma Points. O que é que são os Karma Points? Isto é uma pontuação que pode aumentar ou diminuir consoante as nossas ações. E as nossas ações podem ser baseadas na nossa moralidade. Se nós fizermos coisas boas, nós podemos ganhar Karma Points. Se nós fizermos coisas mais questionáveis, nós podemos perdê-los. E quantos mais Karma Points nós tivermos, melhor será para nós. Uma inconsistência é que aqui, neste marcador, diz que temos 6 Karma Points. No entanto, se formos às regras, é dito que nós temos 12 Karma Points. Eu não sei em qual dos dois é que eu devo acreditar, mas para mim, quantos mais pontos, melhor. Por isso eu comecei a minha aventura com 12 Karma Points. E para que é que esta pontuação serve? Isto serve para quando nós estivermos a fazer um teste de habilidade, nós podemos utilizar um certo número de Karma Points, mínimo 2, para aumentar a rolagem do nosso dado e assim nós atingirmos ou até mesmo ultrapassarmos a dificuldade que é pedida. E esses testes de habilidade estão relacionados com
esta parte aqui de cima, que são os Ability Points, que têm várias habilidades que a nossa personagem tem e que não é necessário gerir, mas convém que nós saibamos quais são para podermos fazer os testes com sucesso. E então, ao início nós temos, então aqui nós temos o Fighting, que é a nossa habilidade de combate. Não existe um sistema de combate, portanto nós não temos pontuações de Fighting, por exemplo, dos adversários, mas o combate é resolvido através destas rolagens de habilidade. Temos a agilidade, portanto também bastante autoexplicativo. Temos Strength, que é a força. Endurance, a nossa capacidade de resistência. Reason, a nossa capacidade de raciocínio. Intuition, que é provavelmente o nosso Spider Sense, não é? O sentido da aranha. Psyche, que eu sinceramente já não me recordo do que é que se trata e eu também não fiz nenhum teste de Psyche durante a minha aventura, pelo menos não que eu me lembro. E aquela habilidade que é exclusiva desta personagem, que é a Agility with Webbing, que é a capacidade de agilidade com as teias, com o balançar das teias, onde nós podemos esquivar-nos utilizando as teias. E então, do que é que se tratam estas pontuações? Ou como é que nós fazemos estes testes de pontuação? Nós apenas precisamos de utilizar um dado de 6 faces, e quando nos é pedido para fazermos um teste de uma determinada habilidade, nós só temos que rolar o dado, somar à pontuação da habilidade e o resultado tem que ser igual ou superior à dificuldade pedida. E nós podemos utilizar Karma Points para aumentarmos o resultado no dado. Vamos imaginar que nós temos que fazer uma. Nós temos. Ui, isto caiu. Que nós temos de fazer um teste à nossa Intuition, que neste caso é 10. E a dificuldade é 15. Significa que na rolagem do dado nós temos que tirar 5 ou 6 para podermos ter um teste com sucesso. Só que as possibilidades são um bocado reduzidas. Então o que é que nós podemos fazer? Nós podemos pegar aqui nos Karma Points, gastar a partir de 2, pelo menos, e aumentar a rolagem para 2 pontos. Em vez de, por exemplo, se nós tirarmos um 4 na rolagem, nós podemos utilizar 2 Karma Points para subir essa rolagem para 6 e aí já conseguimos ultrapassar esse resultado e o teste terá sido feito com sucesso. Claro que os Karma Points não podem ser gastos assim de qualquer forma, porque eles não são fáceis de ganhar e nós também podemos perdê-los consoante as nossas ações. Eu posso dizer que durante a minha aventura eu decidi por exemplo, eu para avançar na minha investigação, eu decidi visitar o Kingpin, o rei do crime. E ele fez-me ali uma proposta, não é? Uma espécie de troca, porque nós queríamos informação e ele também queria alguma coisa de nós. E eu aceitei. E por eu aceitar, a minha pontuação de karma desceu para 0. Portanto, foi um risco para depois obter uma informação demasiado simples e demasiado. Lá está. Não foi uma informação muito vital. Era algo que sozinho eu conseguiria lá chegar, mas pronto. Foi um risco e eu fiquei sem pontos de karma para depois gastar e depois também não tive a oportunidade de ganhar pontos de karma mais à frente. E isso depois, claro, deu cabo de algumas rolagens posteriores de habilidade. Portanto, nós temos mesmo que ter atenção àquilo que nós fazemos, porque o karma é bastante importante nestes livros. E pronto, e basicamente é isto. O sistema de gameplay é muito voltado para este tipo de rolagens. Portanto, nós não temos que fazer, nós não temos inventário, nós não temos outras pontuações que nós temos de ter em conta. Nós só temos de ter em conta as pontuações de karma e de vida. E quanto às outras, nós só precisamos de saber quais são, porque elas não têm nenhuma alteração ao longo da aventura. Pelo menos para mim, não houve nenhuma alteração. Isto significa que, em termos de história, este livro é um bocadinho mais forte. Este livro tem 209 referências, portanto 209 parágrafos numerados,
O que pode parecer pouco hoje em dia, mas dá para uma aventura bastante preenchida. E esta aventura é bastante preenchida. A narração é muito bem conseguida, existem muitos diálogos, portanto, existe muita interação entre nós e as outras personagens. E existe algo muito interessante que acontece neste livro, que é interlúdios. Existem vários interlúdios em que nós estamos no covil do vilão e vemo-lo a fazer de vilão, basicamente, em que ele pronto, em que ele fala dos seus planos para atacar o Homem-Aranha, para prejudicar a vida do Homem-Aranha. Portanto, existem estes interlúdios em que nós saímos da nossa personagem e vamos para a personagem do vilão principal. Vilão principal esse que não é uma personagem nova. Eu estava a esperar ao início que fosse uma personagem nova, mas depois acabou por se tornar em mais um vilão já bastante conhecido do Homem-Aranha. Se bem que logo no início nós temos ali nós descobrimos que um dos vilões é o Electro, mas ele acaba mais por ser uma vítima do que outra coisa. Acaba mais por ser uma vítima do vilão principal do que outra coisa. E então o nosso objetivo é mais encontrar, não é? Descobrir qual é o paradeiro do Electro e conhecer quem é o verdadeiro mastermind, quem é o verdadeiro cérebro nesta operação. O que não é muito difícil de descobrir, mesmo antes dessa revelação ser feita. Ao longo deste livro existem várias ilustrações também, são bastante interessantes, e tendo em conta que este livro saiu em 1987, eu acho que estão muito dentro daquilo que eram as ilustrações da época. Nós estamos aqui, esta ilustração, por exemplo, é numa altura mais. Eu espero estar a apontar bem. É numa altura em que nós decidimos pensar no próximo passo, e então existem aqui algumas referências de outros vilões que nós, ou melhor, que o Homem-Aranha enfrentou no passado. Temos aqui uma pequena. Como é que eu ia dizer? Um momento em que o Homem-Aranha está a enfrentar o Sexteto Sinistro. Mas não fiquem muito empolgados porque este Sexteto Sinistro não o é exatamente. E mais não digo, e mais não revelo. Portanto, eu acho que poderia-se aproveitar aqui mais personagens. Nós temos, claro, temos o Electro aqui, mas não temos aqui mais personagens. Eu sei que existe aqui um momento em que nós encontramos o Vulture, mas eu não encontrei essa personagem na minha aventura. Portanto, eu não o encontrei na minha aventura. Portanto, eu acho que nós podemos. Existem várias referências a outros personagens, a outros vilões, mas não interagimos com eles. Eu acho que se fosse hoje em dia e se fizessem uma aventura um bocadinho mais longa, nem precisava de ser muitos mais parágrafos, pelo menos até 400, até o número padrão. Dava para colocar mais personagens, não precisavam de ser exatamente vilões, mas personagens para nós interagirmos, não é? Temos aqui o Kingpin, por exemplo, temos o Electro, temos provavelmente o Vulture, mas não temos outras personagens. E lá está, em termos de interação, lá está, existe aqui a referência, por exemplo, à Tia May, mas nós não estamos com ela. Não há qualquer menção a Mary Jane ou Gwen Stacy, aliás, nem sequer sei em que ponto da história. Ok, agora que eu pensei, eu ia dizer que eu não sei em que ponto da história é que isto se passa, em que ponto da história principal do Amazing Spider-Man é que isto se passa, porque eu não sei se isto se passa num ponto em que a Gwen Stacy está viva ou está morta, mas há uma referência aqui ao Green Goblin, infelizmente não dentro da história, pelo menos eu não encontrei isso, que responde a essa pergunta. Mas de qualquer das formas não há referência nem a uma nem a outra. Temos aqui algumas interações com o Jameson, e o Jameson está completamente dentro da personagem que ele é. E o próprio Homem-Aranha, ou o Peter Parker, eu diria que também está bastante fiel à personagem como é, principalmente nos momentos em que nós estamos dentro da cabeça dele e nós lemos, neste caso, lemos os pensamentos dele. Portanto, e mesmo aquelas piadas um bocadinho secas, típicas do Homem-Aranha, também estão lá presentes. Portanto, eu acho que este livro está muito bem representado. The Amazing Spider-Man City in Darkness é um livro que eu recomendo mesmo para quem é novato nestas andanças da literatura interativa e dos livros-jogos. Portanto, não é preciso muita coisa. Certifiquem-se que se algum dia encontrarem este livro ou se adquirirem este livro, certifiquem-se que ele vem com isto, senão eu recomendo
irem à internet para descobrir estes stats. E lá está, uma das razões pelas quais eu fiquei mais contente por terem escolhido este livro, não é só pelo facto do Homem-Aranha ser o meu super-herói favorito da Marvel, mas também porque o livro do Captain America não veio com esse marcador. Portanto, não há marcador aqui dentro. E uma vez que estes livros já não são lançados, não é? Só se pode comprar só se podem comprar usados, é muito provável que alguns deles já não venham com estes marcadores. Portanto, e sendo que as regras dizem quais são as pontuações de health e karma, é estranho as regras não dizerem quais são as pontuações de habilidade. E isso é muito mau, porque nós precisamos disso para podermos fazer os testes com sucesso. Portanto, da próxima vez, quando eu ler o livro do Captain America, eu vou ter mesmo que procurar por outros meios os pontos de habilidade que ele tem, porque senão eu não consigo jogar este livro, pelo menos não de uma forma legítima. E foi este o livro de hoje, o The Amazing Spider-Man City in Darkness. Espero que tenham gostado. Se vocês gostaram, cliquem em gosto. Se não gostaram, cliquem em não gosto. Podem usar a caixa dos comentários para dar sugestões, opiniões, aquilo que bem entenderem. Subscreverem o canal, clicar no sino para receberem notificações sobre novos vídeos que eu for lançando aqui no canal. Fiquem atentos também à página de Instagram onde eu vou lançar em breve um poll para o próximo livro-jogo. Fiquem atentos também daqui a uns dias, porque a minha crítica a Heart of Ice vai sair. E, como sempre, eu espero contar com a vossa presença no próximo vídeo aqui na Game Book Guild. Até à próxima.